Vamos dar início à nossa primeira atividade com a apresentação do nosso convidado especial. O nosso convidado é o Doug Shepard. O Doug Shepard é do W3C, atuando na liderança de diversas iniciativas, já há bastante tempo com o W3C internacional. Particularmente, nesse momento, o Doug ele é o líder de relacionamento com o mundo dos desenvolvedores do W3C. Ele está desenvolvendo websites já desde 98 e trabalhou com front-end e faz aplicações SVG, que, inclusive, vai ser o tema principal dele ao abordar a Open Web Platform, SVG e visualizações de dados. Ele está com o W3C, propriamente dito, desde 2007. Ele coordena e edita as especificações para os working groups do W3C, como, por exemplo, o working group de SVG, o working group de Web Applications, o working group de Web Events, o Pointer Events e o Audio Working Group. Portanto, ele está atuando em diversos working groups, particularmente editando as especificações. E, atualmente, ele está bastante focado na parte de SVG e de Web Annotations. Também, ele coordenou a criação do site de documentação livre e multivendor chamado webplatform.org. E tem uma atuação já constante de apoio a desenvolvedores. Ele tem um particular carinho pela a relação com os desenvolvedores e designers, para que os desenvolvedores e os designers eles tenham voz na definição e dos padrões e na evolução da própria web. Portanto, Doug Shepard, você tem a palavra. Bom dia, Brasil. Bom, meu português é fantástico, mas eu acho que é importante praticar o seu inglês. Então, hoje eu vou falar em inglês, tá? Embora meu português seja perfeito. Bom, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Bom, eu quero falar hoje sobre SVG, também sobre a web aberta de W3C, webplatform.org e vocês. Então, há 25 anos atrás, Tim Berners-Lee criou a web. 20 anos atrás, como havia muitas lutas sobre HTML, Tim Berners-Lee fundou W3C. Então, bom, Tim, vocês podem ver aqui, esse é o Tim, tá? Ele é meu chefe. Eu tenho que colocar a foto dele em toda a apresentação. Ele me força a colocar a foto dele. É uma vergonha, né? Mas o que é W3C? Quem aqui conhece W3C? Quem conhece W3C? Ah, muito bom. Vocês conhecem W3C. Então, uma organização de padrões aberta, desenvolvimento de especificações públicas e revisão. Nós temos uma licença livre de royalties. Todos os membros nos dão a licença para utilizar todas as tecnologias para certas tecnologias de graça, tá? E assim abrimos a web. Também temos quatro organizações hospedeiras e 19 escritórios internacionais. Os escritórios internacionais nos ajudam a localizar, nos ajudam a chegar aos negócios locais. Aqui no Brasil, por exemplo, temos a NIC-BR. E a NIC-BR, vocês podem ver pela minha NIC-BR, que meu português não existe. NIC.br realmente é escritório W3C e muito obrigado por hospedar-nos. Fomos financiados pelos membros. W3C realmente recebe doações dos nossos membros e é financiado pelos membros. E a missão é levar a web ao seu potencial completo. Então, eu gosto de ver isso como energia potencial, como na física. Nós jamais teremos uma web perfeita, mas temos muitas possibilidades para fazer muitas coisas. Então, o que é que podemos fazer com tudo isso? O que é a web, em primeiro lugar, né? Bom, o web são documentos, é dados, é mídia, são aplicações também. Também, basicamente, é uma plataforma de implementação de desenvolvimento e comunicação para todo mundo. Mas isso é muito entediante, porque isso não é a web, na verdade, porque a web, na verdade, são as pessoas. 1/4 do mundo agora utiliza a web. Ou seja, 1,6 bilhões de pessoas utilizam a web hoje.
Agora, a comunidade W3C, do que se trata isso aqui? Temos 32 mil pessoas que são assinantes do nosso mailing list. Nós temos mais ou menos 1.500 participantes em grupos de trabalho, mais de 400 organizações membros e 70 funcionários do W3C, como eu. E a metade desses funcionários são funcionários técnicos. Então, todos vocês aqui, vocês realmente são mais do que nós. Claro, vocês já são mais do que nós aqui nessa sala. Nós precisamos da ajuda de vocês para continuar com que essa web seja uma plataforma de próxima geração para o mundo. Então, são vocês que vão nos ajudar. Claro, W3C cria especificações técnicas, fazemos testes para garantir. Então, as especificações técnicas dizem o que um browser deveria fazer, o que um autor deveria fazer. Os testes garantem que o browser faça isso. Quando você fizer, por exemplo, uma característica quando você utiliza vídeo em HTML, SVG está se iniciando aqui. Bom, quando você utiliza SVG no browser, deveria funcionar da mesma forma em todos os browsers. E também fazemos documentação para desenvolvedores. Então, essa documentação de desenvolvedores está em webplatform.org e 3 coisas combinadas fazem com que criam uma infraestrutura para fazer padrões e para que os padrões funcionem para os desenvolvedores. As nossas especificações técnicas são várias, temos 180 recomendações, que nada mais são do que os padrões. Mas, no momento, há 200 desses trabalhos e o espaço tem aumentado muito. Temos muitos documentos que estamos prestes a publicar e que não publicamos nos últimos 20 anos. Então, nos próximos 5 anos, iremos duplicar o número de recomendações que temos. Temos 5 domínios, dividimos o nosso trabalho em 20 atividades, 50 grupos de trabalho, mas estes são apenas números, é chato, não querem dizer muita coisa. Mas gostaria de falar sobre uma tecnologia, a SVG, como ela foi alavancada no W3C e qual é o caminho futuro. Alguns membros disseram, nós precisamos de vectografia para a internet e nós tínhamos várias propostas. Uma delas, PGML, que quer dizer... É um layout de página da Adobe, tá? PGML. E o VML da Microsoft. Isso aconteceu em 98. Em 1998, mesclamos todos esses formatos para gerar o SVG. Quem já ouviu falar? Quem estava vivo? Quem já tinha nascido em 98? Alguém aqui? 3 só tinham nascido, né? São bebês. Difícil essa plateia. SVG é novo? Não, gente, não é não. SVG já rola desde 1999, quando começou. Eu vou falar, então, sobre o surgimento e a queda do SVG. O número de pessoas usando o SVG. Estes são dados super científicos. A minha gama vai de não muitas pessoas para várias pessoas. Não muitos para muitos. Esta é a nossa escala. Então, quando o SVG começou em 1998, não muitas pessoas estavam usando. Em 2001, o Adobe liberou um plugin para os browsers. Realmente era um browser muito popular e servia à comunidade. A comunidade cresceu e a Adobe adotou Flash e caiu com suporte para o SVG. Então, uma grande comunidade em torno de 2000 a 2005, milhares de developers, desenvolvedores estavam usando o SVG e, do nada, o negócio morreu por causa do Flash. O Adobe, então, adotou o Flash. E daí a Apple falou, não vou usar o Flash, não. Eles funcionam melhor na plataforma aberta.
E a Apple falou, não, o iPhone não vai usar flash. E daí o que aconteceu com o flash? Ladeira abaixo. E daí as pessoas falaram, lembra daquele tal de SVG? Sim. Não teve muita adoção até que Internet Explorer disse, nós vamos suportar o SVG. E daí, ótimo, você começou a ter displays aparecendo nos dispositivos móveis, nos celulares, tablets, e daí, finalmente, o Android suportou o SVG. E hoje, muita gente usa SVG. Quem usa SVG, levanta a mão. Veja, bastante, não é? Quando eu dei essa mesma palestra há 4 anos atrás, 1 ou 2 mãos se levantaram apenas. Então, este é o poder da internet aberta. Levou muito tempo mesmo, porque nós tínhamos força, nós tínhamos empresas que queriam controlar como você via a internet, como que você visualizava tudo que estava na internet. Algumas poucas empresas queriam ter o controle total, mas com o tempo, o poder dos padrões abertos, o poder de vocês, criadores, basicamente falou, não, peraí, não dá mais, nós vamos ter que ter padrões. Essa é a tendência. Você tem pessoas que estão tentando colaborar umas com as outras e pessoas que tentam ultrapassar. Mas, por fim, esses que tentaram ultrapassar não ganharam devido ao poder da internet aberta. E aí começa a melhor parte da história. Quem usa SVG para icons? Backgrounds, fundo, né? Para logos, para pano de fundo. Quem usa para visualização de dados? Poucos, hein? Tem uma biblioteca que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, D3JS. D3JS é super fácil, ajuda a pegar qualquer dado e converter em lindas visualizações. As pessoas também usam para jogos. Na verdade, há uma série de aplicativos que podem ser realizados com SVG. Quem aqui não tem a menor ideia do que é SVG? Levanta a mão, pode ficar tranquilo. Tudo bem. SVG quer dizer grafia de vetor escalável. É como se fosse um HTML para gráfica, sabe? Para desenho. É super simples. É realmente como se fosse o HTML para graphics. Você pode fazer qualquer coisa que você faz com o HTML com SVG. A única diferença é que é aplicado para graphics, né? Eu posso fazer algo melhor do que isso com o SVG, mas vamos lá. Bom, cada um tem o seu talento, né? Eu sou um programador, eu não sou um desenhista, esquece. Vejam como essa linha é. Essa é a diferença entre um bitmap e um vetor. Um vetor é simplesmente um conjunto de instruções que diz, olha, começa aqui e se move para cá. Um bitmap é um monte de pontinho. Um vetor vai ser bom independente do tamanho do dispositivo ou da escala. Você pode evitar pixels e todos os problemas usando os vectors, os vetores. Você também pode usar scripts. Normalmente você tem tamanhos maiores e menores se você usar SVG. Isso é muito importante para a tecnologia móvel. Por isso que é importante para o Retina, que é importante para dispositivos móveis, porque independente do tamanho das imagens, eles sempre vão parecer bem limpos. Vejamos então as formas do SVG. Você pode criar diferentes shapes, diferentes formatos. Você pode ter um formato que tenha, sabe, uma cor, que tenha uma certa borda. Você pode deixar ele mais espesso, mais fininho, com pontilhados, sem pontilhados. Mas, basicamente, o SVG trabalha com algumas formas. Você traça uma linha, você também tem um retângulo, mesmo com cantos arredondados, exatamente como CSS. Mas a gente criou esses retângulos com bordas arredondadas bem antes do CSS da Adobe. Círculos, elipses.
os polígonos e polilinhas. A diferença é aqui uma série de pontos. Uma polilinha não se conecta e um polígono se conecta de volta para todas as pontas. E a gente sempre pensa em adicionar estrelinhas. E aqui é o path, que é o que você pode mais fazer com SVG. Se você está usando SVG e você não conhece a sintaxe de path, você precisa aprender como fazer esse path. Path quer dizer caminho em inglês. E vocês me mandam um e-mail, eu posso até ajudar. Leva uns 15 minutinhos para aprender a realizar o path. Aqui temos alguns elementos de path. Em SVG, cada forma é um elemento, como HTML. Você tem um parágrafo e o SVG é um formato. Você pode ter o elemento path e depois tem um outro elemento, que é o elemento de uso, que diz pega este caminho ou pega este shape, essa forma, copie e mude. Mas, basicamente, é o mesmo caminho, o mesmo path. E você pode fazer isso com formas mais complexas e com grupos de formas diferentes. Uma outra coisa interessante sobre SVG é que o texto é texto. Não é surpreendente, pessoal? Mas, ao invés de colocar uma imagem que tem a palavra que você quer sobre ela, você pode usar um teste no teu browser. Isso pode ser lido, buscado, traduzido, encontrado. Os textos SVG também podem ser estilizados. Pode estilizar a fonte. E você pode criar formas, você não precisa trabalhar com uma linha reta, você pode, sabe, brincar e criar. E também é muito útil para a criação de logotipos. Transforms. Quem já usou Transformers no CSS? CSS, desculpa. O Transformer começou no SVG e depois passou para o CSS. E essa é uma tendência que nós queremos dar continuidade no SVG. Levar as coisas para o CSS o quanto for possível. Vou dar uma dica sobre Transformers. Quando você desenha alguma coisa, você desenha num painel gráfico. Agora, quando você transforma alguma coisa, você não está mudando a forma, você está mudando a grade inferior, subjacente. Se você mover, você estará movendo toda a grade. Se você rotacionar, você vai estar rotacionando as pontas. Se você escalar, você vai mudar o tamanho da grade. SQR, matrizes. Lembrem-se disso quando vocês fizerem transformações, tá? Porque há uns truquezinhos que são bons, porque de repente uma coisa não está sendo realizada da forma como você queria, porque você acha que você está transformando a forma, mas na verdade o que você está transformando é a grade. O SVG também tem animação. Você pode usar, né, o Smile, o sorrisinho. Você pode usar uma série de bibliotecas de script e também o Easing. Existe uma série de especificações de animações que serão publicadas no próximo ano. O Firefox que está responsável por este projeto. Então, nós teremos animações bem melhores no futuro próximo. E, como eu já disse, com o SVG, você pode fazer no script, você pode visualizar o source, você pode fazer um debugging. Eu estou olhando este elemento, inspecione o elemento. Vamos mudar isso para inspecionar elefante. E daí é uma mudança ao vivo no domínio. SVG, então, te permite mudar a gráfica aqui mesmo no seu browser. A propósito, todos esses slides estão feitos sobre o SVG, é claro. Você pode gerar imagens de maneira programática para o lado do cliente ou do servidor usando uma biblioteca 3D. É bem fácil para visualização. Você pode adicionar interatividade, animação, você pode desenhar, você pode ilustrar, você pode tornar a mídia interativa. Aqui, um exemplo de imagem responsiva.
Provavelmente já viram isso no logo do SVG, não é? Vocês sempre usam os queries de mídia, certo? Ao fazerem, né, um site responsivo. Eu vou minimizar aqui essa tela para facilitar e daí eu vou remover o HTML, tá? Vou remover esse elemento. E conforme eu vou minimizando cada vez mais, se eu quiser usar um ícone, aqui tem um fundo colorido. Tem o número 5, eu minimizo um pouco mais e pronto. Eu tenho uma única cor para o 5, eu elimino o fundo. Eu deixo o número 5 um pouquinho maior do que a caixa. Isso não é nenhuma surpresa, certo? Mas muitas pessoas não percebem que podem usar o SVG de maneira responsiva. Isso é útil para dispositivos móveis. Uma outra coisa sobre dispositivos móveis. Esta imagem, a maior e a menor e a bem pequenininha, todas são as mesmas. A única coisa é que eu uso em tamanhos diferentes. Então, eu mostro e eu escondo diferentes partes do SVG para melhorar. Eu vou falar um pouquinho também sobre acessibilidade. É uma preocupação, porque quando você usa algo gráfico, você precisa pensar, e alguém que não consegue ver como interpretar? Muitas pessoas têm que usar, eles podem ver, mas eles não veem tão bem, né? Tem um comprometimento visual, então eles têm que dar um zoom na página. Aí é exatamente aquilo que você vê quando você lê, quando você vê uma página da internet que não está sendo responsiva. Então, ao criar uma imagem, cria uma imagem responsiva. E quando você estiver considerando criar um website responsivo, também pense na acessibilidade, porque existem problemas de acessibilidade e que você só irá captar depois, especialmente para aplicação móvel. Exatamente como HTML, você também pode usar ARIA. Quem usa aqui, pessoal, ARIA? Alguém usa ARIA? ARIA é uma forma de dizer, olha, eu tenho esta forma, este formato, eu sei que é um parágrafo, mas na verdade eu estou te dizendo que é um botão. E daí as pessoas usam um leitor de tela, que é uma forma que as pessoas usam para ouvir os elementos que estão na tela, interagindo com esses elementos que estão na tela. Você tem uma forma de dizer ao medidor da tela que aquilo não é um parágrafo, e sim um botão. A diferença entre esses dois botões não é a cor, tá, pessoal? A diferença é que esse vermelho não é um botão, porque ele não tem o ARIA nele. Parece um botão, mas não é. Para nós parece, mas para uma pessoa com comprometimento visual, não parece um botão. Esse azul, sim, é um botão. Eu usei o botão, realmente, daí o estilo CSS. Então, se eu pressionar, eu vou mudar o estilo. E daí ele se compromete a mudar a cor também a partir da regra de SSE. E o que funciona, em última análise, então, é que uma pessoa com comprometimento visual, entenda-se uma pessoa cega, não é? Ela vai conseguir distinguir essa mudança. Então, por favor, tentem manter os seus controles com um foco. Demo, né? Todo mundo gosta de uma demo. Eu vou mostrar para vocês uma demo de um app que eu criei chamado Describler, que te ajuda a criar, que te ajuda a ter acesso a uma imagem. É o describler.com, tá? Se vocês quiserem acessar. Primeiramente, ele te conta como que é a forma.
Ele te conta qual elemento que você tem. E se tiver um título também, SVG, algo que você pode fazer que é um elemento de título, que nada mais é do que colocar o teu título na tua página HTML. Cada elemento no SVG pode ter um título. Mesmo que você não leia aqui sábado, 8 horas, ele está escondidinho aí dentro deste path, dentro deste caminho. Então, uma pessoa com deficiência visual, ela conseguirá enxergar isso, ou melhor dizendo, conseguirá distinguir a diferença. Labels, etiquetas, 1, 2. Eu estava trabalhando nessa apresentação, sábado, 8 horas, domingo, 6, segunda, 4, terça, 12 horas. A pessoa com o deficiente visual, apesar de ser uma visualização, os deficientes ainda ouvem o que está na apresentação. É super fácil de fazer. Você adiciona um título e pronto, sabe? Dizendo o que é essa barra, o que esse ponto representa. Uma outra coisa do texto SVG e usar essa visualização de dados é que você pode traduzi-los. Eu fiz a noite passada uma versão em português. Então, meu browser, diferentemente, assim como eu, não fala português. Vamos ouvir? Está falando aí em português, mais ou menos, né? Não sei se vocês conseguem perceber aí. Uma. Não, ele tentou falar português, mas não rolou. Até começou ali domingo, mas depois voltou para o inglês. Ele usa o Web Speech API do Google. Acho que também é suportado pela Apple. Aqui mais um exemplo. Primeiramente, quem pode me dizer o que essa linha representa? Alguém gostaria de adivinhar? É um SVG, sim, mas quem pode me dizer qual que é essa visualização é do quê? Alguém consegue adivinhar? É o crash, né, do mercado de ações, da Bolsa de Valores, desculpa. Eu fiz aqui um gráfico da Bolsa de Valores de 2007, 1.300, e no final de 2007 houve uma queda, no meio de 2008, 7.500. E daí foi se recuperando lentamente. Outra coisa que você pode fazer também com SVG é ler os dados. Nós olhamos e a gente vê a tendência, né? Nossa, começou alto, daí caiu, foi lá para baixo, daí subiu lentamente. Nós podemos ver isso. Um deficiente visual não consegue ver tal tendência, mas poderão ouvir. E daí entenderão melhor o que está desenhado no gráfico, que não podem enxergar. Vou ter que parar porque esse som é horrível, chato. Este é um aplicativo em SVG. Tem uma linha, tem um cursor. E esse cursor, uma vez que eu arrasto ele pela tela, ele encontra o ponto de intersecção, ele usa o Web Audio API. Esse API de áudio da web, ele te ajuda a gerar sons no teu browser. Você pode gerar música, como aquela música linda que eu acabei de tocar aqui, estou brincando, e depois vocês podem realizar visualizações ou sonificações. Você pode criar gráficos para acompanhar as músicas. Dá para fazer uma série de coisas com esse API de áudio da web. Você pode até conectar instrumentos musicais ao teu browser.
E eu criei uma onda de som. Se essa linha de SVG estiver num determinado ponto, eu vou gerar uma onda de som baixo. E se for uma onda maior, eu vou gerar um som mais alto. Tudo isso porque o SVG tem um formato programável, o qual te permite ler e escrever. Um pouquinho mais ainda falando sobre acessibilidade. Eu sei que muitos de vocês devem estar pensando, acessibilidade, eu não estou nem aí, não me importo tanto assim. Mas espera aí, gente, acessibilidade não é, sabe, uma coisa chata, uma carga. Não, é divertido entender ou pensar como tornar a tua informação mais satisfatória para todos os usuários, com deficiências ou não. E daí existe aquele efeito de superioridade de imagens. 75% do teu processo sensorial que ocorre no cérebro se dá no campo visual. Todos os outros sentidos, o tato, auditivo, o olfato, eles representam 25%. O cérebro humano é predisposto para entender as coisas visualmente. É por isso que o SVG e os graphics são super bons para fins de acessibilidade, porque as pessoas que têm distúrbio de cognitividade, ou cognição, melhor dizendo, e nas representações gráficas, vai ser super bom, porque as pessoas vão conseguir decifrar as coisas. E um ponto sobre o efeito de superioridade de imagens é a retenção de memória. Olha, se eu fizesse essa apresentação sem nenhum suporte de imagens, depois de 3 dias, vocês iam se lembrar, sei lá, só uns 10% de toda a apresentação. Agora, com as imagens, a retenção é de 65%, porque o cérebro visualiza as imagens, é como se ele ordenasse, sabe, as imagens ali num quadrante do cérebro. E quando você apresenta as coisas, é bacana. E esse é um caso de acessibilidade para realizar as coisas de uma maneira gráfica bem mais efetiva do que apenas sempre no formato de texto. Isso vai aumentando com a idade. E quando você chegar na minha idade, vocês já vão estar quase que morto. Então, daí também não vai adiantar mais nada. Mas não, o que eu quero dizer é que a coisa vai aumentando com a idade. Se pensarem no processo cerebral e como o cérebro processa imagens, tem um livro bem interessante que chama-se Brain Rules, as regras cerebrais, que é bem interessante. Você tem uma série de modos de aprendizagem, o visual, o auditivo, o tátil e o de leitura e de escrita. Se puderem comprar qualquer uma dessas ferramentas, vai ajudar as pessoas a aprenderem mais rapidamente e a terem um poder de memória e de retenção mais longo. Agora, se você usar, por exemplo, um efeito emocional, como uma foto de uma criança, um coração, sabe, algo que traga uma emoção, que faça com que a pessoa entenda que a coisa é bonita, isso se replica ainda mais. Então, quando você tentar apresentar a sua informação na internet, pensem qual visual vocês estão fazendo isso. Vocês não precisam usar SVG para isso, mas ainda assim a SVG é uma ótima mídia para essa finalidade. Visual Bias. Quem aqui acha que o vermelho é a maior fatia? Vermelho ou amarelo, gente? Vermelho. É vermelho, por uma grande margem. Muitas pessoas acham que o amarelo é maior. Por quê? Porque a cor amarela dá uma impressão de grandeza. Então, ao criar os seus gráficos, considerem as cores que vão usar, porque a impressão pode mudar também aí. Um pouquinho mais ainda sobre as paletas de cores. Quando vocês estiverem escolhendo as suas cores, tem o Breuer Palette. Aí é um conjunto super bacana de cores que é usada para mapas. E tem 3, sabe, gamas de cores. Tem as
discrete, que são as discretas, que são para coisas quantitativas. Se você quiser representar diferentes coisas, sequencial, coisas do mesmo tipo, mas em diferentes graus, e diverging é quando há essa divergência, que você quer passar de um espectro para um outro. Olha, vejam aqui as cores sendo aplicadas sobre o mapa. Olha, o layout é bem bacana, então está usando as cores mais discretas, né? Aí é o mapa da Austrália. E vocês também podem usar padrões, estampas, se quiserem, no SVG. E quando eu digo que as coisas devem ser atraentes, olha, esse não é um bom exemplo de uma coisa atraente, tá? Você pode melhorar um pouco, porque esses padrões aí não estão funcionando muito, não. Mas ele funciona se você estiver trabalhando com mapas tácteis e for imprimi-los em SVG. E a última coisa que eu tenho a dizer sobre acessibilidade é que você deve tornar as coisas bonitas, mas também, ao mesmo tempo, devem ser simples, porque ninguém pode entender, ninguém mesmo entende uma coisa como essa. Olha que poluído, que feio. Quando você tenta criar visualizações em SVG ou em qualquer outra coisa que seja um layout de uma página da web ou de visualização, olha, simples é melhor, né? Sabe aquela coisinha, menos é mais? Então, daí vai facilitar bastante a compreensão de todos, tá? Como criar, então, SVG? Se você trabalhar com imagens, você pode usar o Adobe Illustrator ou o Inkscape, que é de fonte aberta. Eu acho que o desenvolvedor do Inkscape está aqui no Congresso e há alguns brasileiros trabalhando no Inkscape. E há um programa chamado SVG Edits. Se você quiser trabalhar com scripts e animações, o D3 é uma biblioteca de JavaScript, e Snap SVG da Adobe te ajuda nas animações. Você ainda pode usar VI ou Emacs, tá? Se você for um programador de peso, tá? Muitas pessoas perguntaram quando você usa SVG ou Canvas, e SVG é baseado em documento e Canvas é baseado em script. SVG é vectors e Canvas usa operações pixel. Não vou entrar em detalhes, mas basicamente seria SVG escala melhor. SVG tem um modelo objeto com eventos de hit testing. Se eu clicar no formato SVG, diz, você atingiu um círculo. Com Canvas, você não tem isso, você precisa fazer isso manualmente. SVG, se você tem muitos formatos, centenas ou milhares de formatos, SVG provavelmente você vai ter problemas de desempenho. Com Canvas, você tem rendimento rápido, não importa os... SVG é acessível. Canvas, você precisa fazer com que ele seja acessível. Você deve utilizar ambos. Você precisa ver qual você vai utilizar para qual finalidade. SVG é bom para interface com o usuário. Canvas para jogos. SVG tem imagens escaláveis. Canvas utiliza imagens complexas. SVG também animação interativa. Canvas uma visualização altamente dinâmica, como padrões. Você utiliza Canvas com isso. E SVG geralmente seria para os designers e Canvas seria para os desenvolvedores, mas eu sou o desenvolvedor e eu uso SVG, então não sei se esse é um bom conselho, tá? Qual é o futuro de SVG? Mais integração com HTML e CSS. A principal prioridade, queremos... Se eu perguntasse quem utiliza CSS, todo mundo levanta a mão, né? Então, quem utiliza CSS aqui? Quem usa CSS aqui? Todo mundo tinha que levantar a mão. Como assim? Então, queremos que SVG seja muito mais fácil de utilizar com CSS. Vamos ter um modelo único de animação. Vamos ter uma melhoria para JavaScript. Também vamos melhorar o DOM em APIs, mais fácil de programar. Também vamos acrescentar mais efeitos visuais. Aquilo que vocês viram, que seria um mesh gradient. E vocês podem fazer isso mais ou menos em SVG hoje, mas é difícil, tá? E também queremos colocar mais funcionalidades, mais formatos, mais fácil de colocar wrap text. E é 2014 e SVG não pode fazer isso, mas em 2015 vocês poderão fazer o wrap text. E também estamos acrescentando outra funcionalidade. Talvez já ouviram falar da curva. Aqui temos uma curva em SVG. Vocês têm 4 pontos e você quer criar uma curva. Queremos acrescentar 4 ou 6 pontos que fazem com que a curva
Bézier, é poderosa, mas é difícil de utilizar essa curva de Bézier. Também estamos acrescentando outra funcionalidade, a SVG. Basicamente, você coloca uma série de pontos e ele coloca uma curva suave. Isso é o que vamos fazer com SVG. Então, falei um pouco sobre um exemplo de uma tecnologia web. SVG, como ele se iniciou, como ele chegou, qual é a natureza de SVG. Se vocês querem aprender mais, vocês precisam entrar a webplatform.org, podem entrar a Bing ou a Google. Se vocês quiserem usar Bing, podem entrar, né? Mas o webplatform.org é mais do que um lugar para aprender, é um lugar para ajudar. Então, há várias formas de se envolver com W3C. Vocês podem ler as especificações. Se vocês são muito técnicos, podem ler as especificações e nos dar um bom feedback técnico. Também temos grupos de comunidade W3C. Se vocês disserem, olha, W3C é uma coisa que falta na web. Eu estou fazendo isso, estamos fazendo isso e gostaríamos de colocar uma nova característica, não somente para SVG, mas qualquer outra coisa. Vocês podem criar um grupo de comunidade, ele é de graça, você pode participar, vocês podem dizer aos amigos, olha, me ajudem a resolver esse problema. E vocês podem propor novas ideias à W3C. E muitas dessas ideias são transformadas em padrões. Vocês podem nos ajudar a documentar a web em webplatform.org. Vocês podem escrever documentações em inglês ou também em português. Vocês também podem traduzir artigos de inglês para o português para que seja mais acessível para seus desenvolvedores aqui no Brasil e no mundo inteiro. Quem mais fala português? Portugal, né? E outros países. Outros países também falam português, né? E, bom, finalmente, você pode escrever testes para testar o webforward.org. Escrever teste talvez não te ajuda hoje se você escrever um teste, tá? Se você observar um problema e você dizer, olha, esse projeto funciona, se não projeto, e isso aqui não sei nem o que está acontecendo, você pode fazer um teste, você pode submetê-lo a W3. Seria como fazer um relatório de bug ao browser. Basicamente diz a todos os browsers, essa é a forma que deveria ser feita. E se vocês quiserem fazer essas atividades, vocês podem falar comigo. Última coisa, eu mencionei W3C, ele tem 20 anos de idade e a web tem 20 anos de idade. Vocês podem tweetar a sua experiência na web dos últimos 20 anos, se você tiver 25 anos. E nós estamos realizando um simpósio em outubro. Se você não pode ir a São Francisco, você vai poder, ele será transmitido pela web. E, finalmente, eu espero que a impressão que passei é que W3C na web não é uma organização toda poderosa, é um bando de pessoas que se juntaram e acreditam na web e que querem que a web seja melhor. Vocês fazem parte dessas pessoas. Todos nós temos muito a fazer, queremos manter a web aberta, mas queremos garantir que uma empresa não controle toda a web, mas queremos que todo mundo controle a web. Eu espero que vocês realmente se unam à W3C para manter a web aberta. Muito obrigado pela sua atenção. Sou Doug Shepard. Aqui vocês têm meu e-mail. Eu sou Shep Azul em Twitter e eu tenho adesivos, tá? Stickers. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Doug Shepard, pela sua explanação inicial, abordando um aspecto importante da Open Web Platform, que é o SVG, e pela sua precisão estatística também de ver que o SVG já está sendo usado por muitos. Não sabemos exatamente quanto, mas são muitos, né? Isso também é um motivo de satisfação.
A gente vai abrir para as perguntas. Eu vou pedir para vocês que façam as perguntas em português, porque nós estamos fazendo o streaming dessa sessão e a tradutora, então, traduz para ele. Então, aqueles que tiverem perguntas, por favor, levante a mão, porque as nossas assistentes podem levar a mão até vocês o microfone. Então, já levantem a mão para facilitar, ok? Temos um aqui, depois outro lá. Ok? Por favor, se identifique, tá? E que organização trabalha e faça a pergunta. Bom, primeiro, obrigado, Doug, pela fantástica apresentação. Realmente expandiu minha visão do uso do SVG. São duas perguntas. A mais importante é como eu consigo um sticker. E a segunda é como que o SVG pode ajudar no combate à fragmentação tecnológica da distribuição de aplicações, principalmente no ambiente mobile, onde cada vez mais as aplicações são nativas e a gente está buscando utilizar tecnologias web para a distribuição dessas aplicações. Se o SVG ele traz algum caso de uso que seja interessante para suportar múltiplas plataformas, ainda assim se beneficiando do canal de distribuição das lojas de aplicações. É isso. Boa pergunta. Eu vou tirar esse fone de ouvido porque eu vou ficar distraído aqui. É uma boa pergunta. Eu vou desafiar a sua pergunta agora, porque você disse mais e mais aplicações estão utilizando a plataforma nativa, né? De fato, os celulares, dispositivos móveis sempre foram nativos. Aplicações nativas chegaram primeiro. A web, mais e mais pessoas estão utilizando a tecnologia web, portanto, nós agora podemos ver que seria mais ou menos 60%, 40%, 70%, 30%, não sei. Não é que as pessoas estejam utilizando aplicações nativas do que tecnologias web. As pessoas estão utilizando tecnologias web em vez de nativo agora. E, bom, SVG funciona em qualquer dispositivo móvel moderno. Portanto, você pode utilizar SVG aonde você tiver um dispositivo moderno móvel, começando com Android 3, tá? SVG simplesmente faz parte da plataforma com HTML e JavaScript, ou CSS. Você pode combiná-lo com as outras tecnologias, portanto, você pode utilizar geolocalização, bateria, informação de rede, ou qualquer outra coisa que você pode utilizar com HTML, você pode utilizar com SVG. E com SVG você tem um aspecto gráfico muito mais rico. Agora, também existe um desafio, existe um desafio de performance com mobile web, seria um desafio de ferramentas e também um desafio API. Você tem mais capacidades para aplicativos nativos do que a web. Mas essas capacidades nativas estão sendo levadas para a web. Portanto, agora, as capacidades nativas estão excelentes. A web vai aumentando as capacidades até que sejam tão boas quanto nativas ou até melhor do que nativas, tá? E, claro, a partir de ferramentas vão melhorar. Há muitas pessoas trabalhando com ferramentas para ter aplicações nativas na web. Bom, eu concordo com você que é uma pessoa que precisamos superar. W3C chamamos isso fechar essa brecha, fechar a lacuna com nativo. Sim, existem algumas capacidades que você pode fazer com nativo que você não pode fazer com web, mas estamos eliminando esse problema pouco a pouco. Agora o sticker, né? O sticker você chega até a mim custa R$500 só, tá? Um módico preço de R$500. Mas para você, como meu amigo, R$50, tá? Oi, tudo bem? Eu sou o Natan. Eu, primeiramente, agradecer aí a palestra, Doug. E eu acredito que com SVG, né, tem boas práticas, né, que o pessoal assim tenta praticar. Eu queria saber se é tranquilo, se é ok utilizar o Illustrator e exportar para SVG e se isso, sei lá, é bem visto ou se deixa o código muito sujo, não sei.
Claro, Illustrator fica melhor, realmente. Inkscape também está melhorando a sua produção, mas, se eu for muito franco, eu acho que não é muito bom, tá? Existem aplicações, eu já falei sobre melhorar essas aplicações, já estão fazendo isso. Agora, se a SVG Edit mais fácil, que seria um programa de desenho baseado na web, bom, seu código é muito melhor, tá? Faz com que seja muito mais fácil. Você é programador ou designer? Se você for um programador, eu diria, olha, não é muito difícil aprender SVG, simplesmente precisa aprender o hand coding, mas eu diria, provavelmente, há formas que você pode limpar o SVG. Você se sente à vontade com CSS? Tá. Então, SVG. SVG diferente é CSS, mas não é muito mais difícil. Então, outra coisa boa sobre SVG, um formato em texto, é como CSS, é como HTML. Abre o arquivo do Illustrator. Em primeiro lugar, você fala exportar para a web, exportar um SVG muito simples. Então, faça a coisa mais simples possível, tá? E utilize muitas camadas, ou utilize camadas quando é adequado. Se você tiver um formato, se você colocar isso em camada, isso se transfere como grupo em SVG. Você pode mudar os grupos aqui. Então, manter o seu SVG organizado em Illustrator é a melhor forma de ter uma boa produção, tá? Um bom resultado em SVG. Então, eu diria, se você está à vontade utilizando CSS e HTML, entre no arquivo SVG, remova um elemento e coloque isso de novo. Mudar cores, por exemplo. E aí você vai ficar à vontade. Todos os meus SVGs, tudo o que vocês viram aqui na tela, eu fiz manualmente. Não, o carro eu fiz o carro ruim. Tudo isso eu fiz manualmente no editor de texto. Tudo eu fiz manualmente aqui, o que eu mostrei a vocês. Então, não é nada difícil de fazer. E, portanto, vocês podem tirar alguma coisa de Illustrator, você pode manipulá-lo. Olha, eu tenho esse problema. Brinca com o arquivo, muda as coisas e aí você pode perceber como funciona. E eu acho que vai funcionar com você. Bom, se você tiver algum problema, manda um e-mail para mim que a gente pode tentar resolver o teu problema. Sou Richard do Hotel Urbano. Eu queria falar queria saber um pouco mais sobre a aplicação de font icons e SVG, sprites. E como que está o andamento disso daí? Como que, se existe alguma aplicação, se estão desenvolvendo alguma coisa para otimizar o processo de utilização de SVG Sprites? E se tem alguma alternativa válida também no próprio SVG para fazer essa diretiva de font icons? Eu deveria ter colocado isso na minha apresentação. Na última versão de iOS, eles acabaram de melhorar várias coisas, mas duas das coisas estavam relacionadas a SVG para utilizar SVG Sprites. Agora, no último iOS, SVG Sprites. E eu acho que foram o último browser móvel que não te utilizava utilizar SVG Sprite. Você sabe o que é Sprite, para começar? Eu vou explicar Sprite brevemente. Sprite é quando você tem uma imagem e digamos que você tem 5 ícones diferentes ou 3 ícones diferentes, ícones em 3 cores, e quando alguém coloca o mouse em cima, muda para diferente estágio. Você pode utilizar a mesma técnica com SVG. Então, nós estamos tentando melhorar SVG Sprites no padrão. Existe um último problema, que ícones divertidos são bons, mas vários desafios que vêm com esses ícones. Você somente pode ter uma cor com esse fun icon, com SVG você pode ter ícones com várias cores. E existe um bug com SVG, que quando você tem tamanhos muito pequenos, muitas vezes você pode perder realmente a sua nitidez por anti-aliasing. E Microsoft e Mozilla
Na última reunião do grupo de trabalho SVG, eles sentaram juntos e eles estão trabalhando numa proposta para poder melhorar e que seja possível fazer o hinting com SVG, para que você completamente possa substituir tudo que você... Então, você vai poder trabalhar com Fan Icons com SVG. Não hoje, não, mas no futuro próximo. Mais uma questão? Meu nome é Demian Borba, eu trabalho na BlackBerry e, assim, primeiramente, parabéns pela palestra, foi fantástica, adorei. E para complementar um pouco a pergunta do Illustrator aqui, talvez as pessoas não saibam ainda, mas lá no Illustrator CC, se você fizer um desenho mais complexo com gradiente, sombra, o que você quiser, você seleciona ele no Illustrator, lá com o seu AI aberto, seleciona o que você quer, copia e vai para qualquer editor de texto e cola, ele já cria lá a tag SVG, tudo bonitinho para você e funciona. E eu tenho usado isso no mundo real e tem funcionado super bem. Valeu, obrigado. Perguntas para ganhar sticker? Opa, ó, já levantaram, né? Bom dia, meu nome é Leonardo, sou desenvolvedor web também há pouco tempo. E eu já tinha ouvido falar de SVG, mas nunca tinha procurado estudar, saber mais ir a fundo. Para quem, agora, depois da palestra, eu fiquei interessado. Para quem vai começar, você recomenda começar por onde? Qual que é melhor? Porque tem a questão da semântica, que é muito importante, como outro amigo ali abordou, e a gente sempre procura fazer um código limpo, né? Uma boa pergunta. Todas são perguntas boas. Eu gostaria de dizer, vai a webplatform.org, mas estamos começando a implementação SVG, um novo projeto, tá? Mas MDN é um bom lugar para aprender as coisas. O problema é que é difícil saber aonde começar com SVG. Esse é o problema. Vamos fazer documentação para desenvolvedores em webplatform.org. Mas a primeira coisa, você designer, desenvolvedor ou ambos? Desenvolvedor. Ambos, um pouco de ambos, né? Designer. A primeira coisa que você deveria pensar, não comece com SVG, comece com o que você quer fazer, tá? Por que você quer utilizar SVG? Porque você quer ter uma coisa gráfica? O que você está tentando transmitir a seus leitores, ao seu público? Que ideia você está tentando de transmitir? E daí você começa, tá? Então, você pega a sua ideia, você coloca a sua ideia num papel e pensa, olha, eu quero fazer isso, agora eu vou utilizar SVG para fazer isso. Se você quer aprender SVG em primeiro lugar, tá? Faça alguma coisa, utilize uma ferramenta conhecida, faça formato simples e depois exporte essas imagens e com o editor de texto combine todos e brinque e veja como você brinca com CSS, HTML, brinca, experimenta e veja, talvez faça uma ilustração, ou não uma ilustração, uma animação, tá? Faça uma animação, talvez possa fazer, você pode desenhar o sol, a terra e como um pode girar em torno do outro, ou fazer clipes, ou faça o que você quiser fazer, na verdade. Faça coisas muito simples de snap.svg e é um script, é uma biblioteca de scripts. Eu diria que para qualquer designer, se você não for técnico, provavelmente você deveria aprender como utilizar o código. E se você usar o código, vai fazer com que você seja um desenvolvedor mais poderoso, melhor profissional da web. Saber como utilizar o código. Se você não souber como trabalhar com HTML ou CSS, algumas coisas que vocês poderão fazer como profissionais, se vocês utilizam HTML e CSS, o mundo se abre. Então, e foi assim que eu comecei. Brinca com SVG, eu vi os números, eu falei, e se eu mudasse esse número, essa coisa vai acontecer. Se eu tivesse um caminho, eu vou mudar um número para ver o que acontece. E dessa forma, você sente o que acontece. Quando você desenha, quando você começou a desenhar, você era terrível. Não você, todos nós somos terríveis quando começamos a desenhar, né? A gente não sabe desenhar. E daí você começa a aprender as técnicas. E você nem precisa pensar nisso. Você tem alguma coisa e você faz isso.
Isso vem automaticamente. Pegue essa perspectiva e leve isso para o código. E pense, olha, eu tenho esse formato, como é que eu quero levar isso para o código? E não é muito difícil. E cada vez mais fica mais fácil. Não estou sugerindo que vocês façam códigos manualmente, mas se vocês sabem o que Illustrator está fazendo, você terá uma boa ideia de como modelar o que você está fazendo na ferramenta de drawing, o que vai sair no browser. Se você tiver perguntas, manda um e-mail para mim. Existe um brasileiro que trabalha em webplatform.org. Se vocês não falarem inglês, eu posso falar com ele e podemos achar uma resposta para vocês. Francamente, se vocês têm perguntas em como utilizar SVG, podemos trabalhar juntos para criar um tutorial no Web Platform e podemos compartilhar essa informação. Porque os stickers acabaram, então... a última questão. Eu sou o Anderson Lima Alves, trabalho na Data Transit e trabalho tanto com animação e design. Gostaria de saber se, das ferramentas que você citou, qual que se assemelha mais, porque o Google tem uma ferramenta que desenvolve Canvas, tem o Flash, qual que seria a ferramenta que se assemelha mais a essas ferramentas que a gente já conhece? Vou ser franco. Eu acho que a ferramenta que vocês têm disponíveis para SVG animação não são muito maduras agora, então não são muito avançadas. Eu acho que existe um mercado para isso, eu acho que as pessoas querem fazer isso e eu não posso dizer muito, mas eu sei que há um projeto para facilitar para animação de SVG. Eu não posso contar mais do que isso, mas nos próximos meses e no próximo ano, eu acho que provavelmente vocês verão realmente melhores ferramentas para SVG animação, tá? Vamos encerrar. Quero agradecer muito ao Doug Shepard. Thank you very much for your great presentation.